Olá, estamos de volta com o Pernambucast, o podcast da revista Algo Mais. Eu sou Cláudia Santos, editora da Algo Mais, e hoje trazemos um entrevistado que tem sido uma das vozes mais contundentes em favor do desenvolvimento de Pernambuco. Não é, Rafael? Oi, Cláudia, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes, leitores, né, telespectadores. Eu sou Rafael Dantas, repórter da revista Algo Mais, e hoje o nosso tema vai ser Transnordestina, né? Um assunto quente, né, que a gente viu uma longa novela aí nos últimos anos, e o nosso convidado hoje especial é Laércio Queiroz. Seja bem-vindo, Laércio, ao nosso podcast. Olha, para mim é um prazer grande aqui tá aqui com o Anderson, com o Daniel, que eles têm que cuidar aí da parte da Sim. retaguarda. Mas um prazer enorme estar com Cláudia e você, Rafael, aqui, porque eu tenho um orgulho muito grande de ter visto o início da Algo Mais e ver o crescimento da Algo Mais como uma revista com assuntos absolutamente modernos, importantes, atualizados e críticos dentro daquilo que se espera à sociedade. Para mim é um prazer, uma honra muito grande ser convidado por vocês e poder dar aqui a minha pequena colaboração. Ó, a gente que agradece, é uma honra ter você aqui como nosso entrevistado. Gente, Laércio Queiroz, ele é bacharel em Ciências Econômicas, foi prefeito de Bonito, da cidade de Bonito, por 2 vezes, é palestrante e consultor em gestão pública e consórcios públicos. Laércio, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber, na sua opinião, sobre qual é o grande avanço do projeto da Transnordestina em Pernambuco em 2025. Cláudia, veja só, na realidade, a gente tem que retroceder um pouquinho. Veja, a Transnordestina é um projeto de mais de 13 anos, mais ou menos isso. E esse projeto ele foi interrompido, né? Era um projeto que ele é um T de cabeça para baixo, porque, na realidade, ele sai de Eliseu Martins, lá no Piauí, né, que é sertão do Piauí, lá embaixo, já chegando para Tocantins, é preciso só as pessoas localizarem, né? E vem de lá e passa ali pelo Araripe e vai até Salgueiro. Aí de Salgueiro ele vem para o porto de Suape e sobe para o porto de Pecém, no Ceará, Suape, Pernambuco. Então, esse projeto era um projeto maravilhoso. Era, não, é um projeto maravilhoso que de uma importância enorme para o desenvolvimento de Pernambuco. Porque eu ainda andei de trem. Vocês não conseguiram andar de trem aqui, não, né? Mas eu andei de trem. Meu pai, eu saía de Bonito, ele alugava um carro, a gente ia para Bezerros, e em Bezerros a gente pegava o trem de gente, que é transporte de passageiro, e a gente ia de trem até o Recife. Que E esse maravilha! trem, essa linha férrea, ela ia de Recife a Salgueiro. Hum. Observe, isso acabaram. Né? Uhum. Então, a história do Nordeste, principalmente, e Pernambuco, nessa questão da linha férrea, foi um trucidamento das linhas férreas do Estado, desalojando o Estado dessa oportunidade de ter via férrea. E aí a Transnordestina ela acendeu novamente essa condição de Pernambuco retomar esse processo. Né? Foi uma ideia muito boa na época do governo Lula, e que essa coisa não terminou emperrada, não andou e ficou por aí. Quando foi em 22, o governo do Bolsonaro, atendendo a uma solicitação da empresa concessionária, da TLSA, ele retirou o eixo de Salgueiro a Suape. Quer dizer, a Transnordestina ia ficar capenga, Uhum, porque ia ficar perneta, quer dizer, perneta uhum. eu não sei se Tezeta, porque era o T, né, o pedaço de lá. Então, na realidade, aí ele tirou isso, e pior, não só extinguiu, como também pegou todos os recursos e colocou nesse eixo, subindo Salgueiro para Pecém. Olhe, toda a Transnordestina, quando foi projetada, ela tinha o trilho é, chamado trilho métrico, que é um trilho
de 1 metro e o trilho largo, que é um trilho de 1,60 m. Uhum. Então, ela tinha Duas bitolas, né? bitola, tinha 2 bitolas duplas. Por quê? Qual o objetivo de ter? Porque você tinha possibilidade de transportar vagões de diferentes níveis, um com mais carga, outro com menos carga, regiões que normalmente tinham uma curva maior, uma subida maior. Então, esse tipo eu não sou um técnico da área, mas eu aprendi um bocado sobre isso. E, na verdade, essas bitolas, a bitola dupla, ela processa um maior transportamento de cargas. Entendi. Então, foi todo para lá. A TLSA, nessa época, já tinha feito o trecho de Salgueiro a Custódia, mas com uma bitola só, a bitola larga. Aí, quando veio agora o governo Lula, que assim, é bom dizer que em 22 não houve uma só reclamação, uma só voz que defendesse Pernambuco. Nada. A classe política calada, os empresários calados. Quer dizer, uma coisa da maior importância para Pernambuco. Chega-se a dizer, inclusive, que houve um entendimento, à época do seu ministro do governo Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, para que os pernambucanos realmente desistissem desse trecho Suape a Salgueiro, em troca de ter o arco metropolitano e de ter a escola de sargentos. Não saiu nada até agora, né? É brincadeira, né? Aí não, mas isso foi aceito. Tanto foi aceito que você não vê nenhum envolvimento. Ainda hoje, 2025, você não vê nenhum envolvimento político, claro, direto, objetivo, que traga para Pernambuco, que conceda para Pernambuco o recurso necessário para que se construa o trecho Salgueiro a Suape. Então, recentemente, a gente foi pego de uma alegria transbordante, no caso de ter se liberado 400 e poucos milhões de reais para se fazer 73 quilômetros desse trecho, ligando o município de Custódia a Arco Verde. Observe, usando a bitola larga. A bitola larga ela foi muito contestada por um grupo de pessoas especialistas ligadas ao CREA e que mostraram tecnicamente que isso iria prejudicar absolutamente e economicamente Suape. Porque o nível de cargas, ao invés de vir para Suape, ele tinha que subir, poderia subir lá para Pecém. Quer dizer, na realidade, é uma alegria triste, né? Porque você receber um recurso para você construir uma obra que vai ser desfeita, vai ser destruída. Sim. Se falou, inclusive, até porque esses dormentes de 1,60 m é, obviamente, maior do que o dormente de 1 metro. Aí teria que furar esses que já estão aí para botar o outro dormente. Só que um dormente ele é feito de um material que não permite furo. Se você for tentar furar ele, ele quebra. Quer dizer, na realidade, você tem aí 100 e tantos quilômetros que já foram feitos até Custódia, mas que deveriam ser desmanchados, porque, na realidade, não vão funcionar para atender aquilo que representa economicamente, operacionalmente, em transporte de carga, o Porto de Suape. Pela grandeza, pela economia e tudo. Então, na realidade, a Transnordestina ela tem várias histórias interrompidas. Veja, se você fizer até a ferrovia só vai passar o trem e passa vapt-vupt. Mas dentro dessa ferrovia existem umas coisas chamadas terminal de carga, plataforma multimodal de recepção de carga, Porto Seco. E o Porto Seco ele tem um papel fundamental, porque a cada Porto Seco você já
consegue fazer todo o procedimento oficial de notificação, de documentação, a burocracia, e que já consegue levar essa mercadoria já a ponto de embarque. Certo. Então, é um facilitador. Eles seriam localizados aonde, Laércio? Aí é que está. No nosso caso, Pernambuco, seria, veja que coisa impressionante, seria um em Salgueiro, exatamente na convergência Sim. da coisa, onde Salgueiro teria aí a sua maior, da Transnordeste, a sua maior plataforma, porque ela teria terminal ligado à Petrobras. Isso para a Petrobras seria muito importante, porque a Petrobras, ela tendo a refinaria Abreu e Lima, isso seria um ponto de distribuição, porque o papel da refinaria é, refinando o petróleo, ela pegar os derivados dele e buscar a sua distribuição. Ora, como Salgueiro está, em média, a 600 quilômetros de cada capital do Nordeste, menos São Luís, que é um pouco mais, quer dizer, ela está equidistante. E o que facilitaria muito essa distribuição, como Salgueiro ter essa plataforma com esse terminal de petróleo e gás. Quer dizer, seria um negócio fantástico para Salgueiro e, obviamente, para todo o sertão de Pernambuco. Sim. Né? Transportando, inclusive, com isso, a gipsita, um gesso, lá do Vale do Araripe, e buscando a linha de férrea até Petrolina, a extensão trecho, que não está programado, para puxar a fruticultura do São Francisco e também fazer carga. Mas o que é que ocorre? Quando em 22 foi tirado esse trecho, praticamente entrou-se numa situação de muita dificuldade para Pernambuco. E ficamos assim à bancarrota. Foi que em 23, com a chegada do presidente Lula e com o PAC, o novo PAC, pôde-se colocar a retomada da Transnordestina. Mas, olha, isso foi em 23. Observe o tempo. Em 23, em 22 e 23, já começaram a se colocar os recursos na mão da TLSA, via governo federal, para complementar a Transnordestina e, com certeza, oferecer as condições de operacionalidade. Enquanto isso, Pernambuco ainda estava discutindo a mudança do projeto. Enquanto isso, Pernambuco estava discutindo o alinhamento do trecho, para saber se o trecho estava correto. Se Pernambuco discutia a questão das licenças ambientais, que ainda discute, principalmente no pedaço do trecho de Belém de Maria para Suape. Presta atenção, isso é uma coisa interessante demais. E lá no Ceará resolveram tudo isso. Lá o seu governador, ele tem eu leio os jornais do Ceará toda semana, pelo menos eu leio 2 jornais do Ceará. E a gente vê todo o governo à frente, discutindo, provocando, criticando, reivindicando, brigando, articulando com pessoas e empresas e outras entidades de governo para que saia a Transnordestina, enquanto isso Pernambuco está calado. Calado. Isso é uma tristeza, isso. Né? Então, o Ceará, hoje, vamos atualizar, já tem próximo de 5 bilhões de reais liberados e investidos. São quase 100% da obra já concluída. Se espera que já ainda esse ano, até o final desse ano, 2025, a obra já esteja completamente construída e operando no início de 26. Veja que essa obra ela estava programada para 2030. O Ceará conseguiu reduzir esse tempo em 4 anos. Porque foi montada uma estratégia de governo, foi um querer do governo, foi um entendimento da importância disso do governo do Ceará para isso. E Pernambuco, calado. Essa que é a realidade. Então, com esse processo, a moeda do Ceará, hoje, para nós, é tempo. Quanto mais tempo demorar Pernambuco, mais se consolida operacionalmente a Transnordestina, ligando de Eliseu Martins, no Piauí, levando
todas Minérios. os produtos de lá Uhum. até Pecém. Pasme. O Ceará está brigando por 4 portos secos lá dentro. Só que um desses 4 é Quixeramobim. Eles já receberam agora a autorização para mais R$ 1 bilhão para implementar o Porto Seco de Quixeramobim, que já houve a doação do município, já há toda uma movimentação e apoio do governo do Ceará no aspecto de que você faz um Porto Seco desse, você cria, obviamente, motivação para novas empresas se instalarem lá, Uhum. novos investimentos que vai proceder, mais emprego para lá, mais qualificação profissional, mais qualidade de dinheiro, de salário pago, que vai aumentar a capacidade de compra daquela região, Quixeramobim, né? Mas incluindo Trindade, Pernambuco. Olha, o Ceará está pedindo para fazer um Porto Seco em Trindade. Por quê? Ora, Quase. porque ele vai pegar a gipsita. E ele pegando a gipsita, ele quando ele tem a bitola dupla, ele leva a gipsita para lá, para Pecém. E aí eu quero agradecer até as informações prestadas por esse grupo do CREA, Uhum. se não me falha a memória, é comandada pelo Maurício Pina, um engenheiro, um especialista nessa área, pelo Marcílio Cunha, Fernando, meu Deus, esqueci o Fernando, desculpa aí, Fernando Jordão. Fernando Jordão, que é um especialista demais, um cara que conhece isso para burro, tem dado informações importantíssimas disso aí. E o governo o governo de Pernambuco faz o vídeo de mercador. Os políticos de Pernambuco fazem o vídeo de mercador dessa situação. O que você acha que seria necessário para sair desse impasse? Né? Dinheiro, garantir os recursos para que a gente possa correr, porque já perdemos. Pernambuco já perdeu para o Ceará. O problema agora é reduzir o tempo de perda. Porque se não cuidar, esse tempo vai aumentando. Porque a expectativa de estar pronto aqui em Pernambuco agora em 2030, é se tudo correr bem. Se tudo correr bem, significa dizer que nós tenhamos um presidente de república que garanta os recursos aqui para a conclusão da obra. Porque se entrar um outro presidente de república que não reconheça a importância dessa obra, ele não vai fazer nenhum esforço para liberar dinheiro para isso. Até porque hoje o dinheiro está cada vez mais complicado no governo federal. Ô, Laércio, eu lembro que eu acompanhei muito nesse tema da Transnordestina por conta da cobertura da Algo Mais, né? E lembro que o anúncio da obra lá atrás, do governo Lula 1, ainda foi em 2006. A previsão de conclusão era 2010. Tudo. As Isso. duas pernas, tudo. Ou seja, 2 décadas, né? eram 4 anos para ser feito tudo, Exato. né? E agora, curiosamente, né, quando a gente aprova nesse trecho pernambucano, a previsão é de 4 anos também. Então, qual é a expectativa real disso ser cumprido? E esse prazo, ele poderia ser menor ou, de fato, é o melhor dos cenários? Meu amigo Rafael, eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Eu venho há quase 2 anos aprendendo o que é que isso significa para Pernambuco, a importância desse projeto. E nesses quase 2 anos já tenho conversado e tenho participado de eventos de toda ordem, menos evento de governo. Na verdade, o único evento institucional de governo que eu participei, que eu sou convidado, inclusive, para colaborar e ajudar na questão, é feito pelo Comagsul, que é um consórcio de municípios da região do Agreste, da Mata Sul do Estado, que aventureiramente, eu digo aventureiramente porque foi uma iniciativa protagonista deles lá, de sentindo a necessidade, antevendo a possibilidade de ter a garantia do desenvolvimento da região com a plataforma multimodal do Agreste, que seria a segunda ponto lá, atendendo, inclusive, olha, você veja, ele quer que atenda a plataforma. A plataforma atende a confecção, o polo de confecção, Sim. atende a mais ou menos hoje em torno de 1.000 indústrias que tem em Caruaru, veja só.
atende à questão da avicultura, em todos os sentidos, inclusive na produção de ovos e exportação de ovos. Atende a bateria Moura, que só a bateria Moura, se não me falha a memória, são 50 vagões a cada 2 dias que ela tem para transportar. E há todo o interesse da bateria Moura, que poderia, inclusive, ter feito uma certa mudança do trajeto para deixar próximo de Belo Jardim. Poderia ter feito, mas não houve interesse. Pernambuco não discutiu isso, essa que é a verdade. Então, na realidade, a coisa está correndo do jeito que está correndo. E assim, Laércio, é difícil às vezes para quem não está acompanhando entender a importância desses portos secos ou dessa plataforma, né? Porque se não tiver isso, o trem passa e não tem. O trem passou, cadê o trem? Não tem como ele aproveitar, nem para deixar, né, para facilitar reduzir o custo logístico e nem para aproveitar para levar as mercadorias que são eventualmente produzidas nessas regiões, né? É evidente que, olha, você imagina o seguinte: calcula-se que somente essa plataforma multimodal do Agreste, que seria entre Altinho e Agrestina, mais ou menos ali nesses limítrofes, que fica a 20 quilômetros do aeroporto de Caruaru, que não precisaria ter um aeroporto próprio já por conta disso, porque agora mesmo estão falando em investir para melhorar o aeroporto de Caruaru. Alguma vez, por acaso, você ouviu entre o governo do Estado falando, ou o próprio governo federal, que tem recursos pelo Ministério do Portos e Aeroportos, para colocar esse aeroporto, adequando-se? Esse aeroporto é um aeroporto também de carga? Não. Então, na realidade, não há um raciocínio onde você possa compatibilizar aquilo que é importante ser feito dentro do projeto, no aspecto de dar dinâmica a esse projeto, da condição de melhorar. Agora, veja, a pergunta sua foi: o que fazer? É mobilizar. Política não se faz sem mobilização. E quem tem que mobilizar isso é o governo do Estado, através da senhora governadora. É quem tem que mobilizar. Não pode ser o presidente da FIEP, que iniciou, mas agora até deu uma paradinha lá, a FIEP, que foi importante, mas é preciso que se retome. A sociedade civil organizada tem que começar a acordar para isso. A classe política, os deputados federais, senadores, quem pode reuni-los, como fez o governador do Ceará, é a governadora de Pernambuco, que tem que colocar isso na linha de frente, como prioridade das prioridades, para colocar a ferrovia em operação o mais rápido possível. Não se pode esperar que ela só fique pronta em 2030, tem que se trazer antes para poder diminuir esse impacto de consolidação de PECEM, porque caso se consolide PECEM, tchau para a SUAP. O que vai para PECEM a partir do momento que até pode ir para a SUAP, mas não vai porque PECEM está pronto, vai continuar indo para PECEM. Mesmo para o SUAP pronto, não vai vir mais para cá, porque lá em PECEM já tem todo um investimento de recepção dessa produção, seja do que seja, para que ele seja exportado. Essa é que é a realidade. Então, precisa de mobilizar. Pernambuco precisa acordar. Eu digo sempre, coloco isso com muita tristeza, né? Pernambuco deixou de urrar. Quem está urrando é o Ceará. Pernambuco está miando, feito gato. E precisa melhorar isso. Precisa atuar para entender que, porque se não fizerem isso, a história vai mostrar quem são os verdadeiros responsáveis por esse atraso que Pernambuco está passando. Porque isso tem uma coisa pior, Rafael e Cláudia. Sabe o que é pior? É que Pernambuco começa a se isolar dentro da visão estratégica de Brasil no aspecto das redes de linha férrea. Veja, a China, agora, ela pautou um projeto, que é o projeto bioceânico. Esse projeto bioceânico, sabe onde ele ia começar? No Porto do Rio de Janeiro. Foi que fez o governador da Bahia. Foi lá, brigou pelo coisa, e ao invés de dizer que queria isso em Salvador, inteligentemente, ele pediu para botar em Ilhéus. Por que ele botou para Ilhéus? Porque ele vai ter 2 portos, rapaz. Ele vai ter o porto de Salvador e o porto de Ilhéus, que estão próximos. E um vai, com certeza, contemplar o outro, e vai ser de Ilhéus ao Peru. Quer dizer, Ilhéus vai ser a porta oceânica do Oceano Atlântico
para chegar no Oceano Pacífico pelo Brasil. Isso vai passar pelo Centro-Oeste, vai carregar milho, vai e vem. Tanto ele vai carregar soja e milho para lá, como ele vai trazer soja e milho para cá. Quer dizer, nós estamos dormindo no ponto e o Ceará está acordando isso. Veja, que era muito mais fácil para Pernambuco fazer um trabalho integrado com Cabedelo, o Porto de Cabedelo, o Porto de Natal, e levando isso até o Porto de Salvador, para se introduzir na bioceânica lá adiante, daqui a 20, 30 anos. Mas 20, 30 anos, e se não der, vai ser nunca. Você pode fazer isso daqui a 20, 30 anos, ou pode fazer daqui a nunca. Vai ficar isolado. Quer dizer, se você pegar o mapa do Brasil, com todas as possibilidades de implementação de ferrovias, coisa importantíssima, porque reduz os acidentes de trânsito das estradas brasileiras, reduz o custo de manutenção das estradas, aumenta reduz o tempo de viagem, reduz os acidentes. Quer dizer, você tem toda uma sequência de coisas positivas. Pernambuco está ficando fora. Por quê? Porque o Ceará já conseguiu fazer com Teresina a ligação para levar um projeto de pé 100 do trem para Teresina, porque ele está próximo de quê? Da Norte e Sul. Aí a ferrovia Norte e Sul, você já vai emendar com a bioceânica. Quer dizer, nós estamos ficando isolados porque o Ceará, mais uma vez, está tratando com o governo do Rio Grande do Norte para puxar do Porto de Natal para ligar para Pecém. Quer dizer, o Porto do Rio Grande do Norte, aí nós vamos ficar, daqui a pouco a Cabedelo vai ficar, em vez de vir para Suape, vai-se embora para lá também. Então, na realidade, nós estamos perdendo espaço. Eu vou repetir, a moeda do Ceará, e não está errado o Ceará não, Pernambuco tem que copiar o Ceará. O Ceará está certo, aplauso para o Ceará, porque ele conseguiu reunir toda a classe política, todos os empresários e tudo lá, independente de questão política, porque isso não é questão política partidária. Isso é uma questão de economia de Pernambuco. Um trem desse, um que você diz que passa, e na forma das plataformas, ele cria um desenvolvimento econômico extraordinário, é uma coisa fora de você imaginar o que é que pode acontecer. Segundo os especialistas, somente essa plataforma que o Comagsul, esse consórcio, está brigando, ela pode chegar a 10 mil empregos. Nossa. Você já imaginou o que é 10 mil empregos naquela região? Quer dizer, na realidade, isso você leva o produto de insumos para o polo têxtil, e traz do polo têxtil todo o manufaturado, todo o produto pronto para ser exportado, para ser levado. Rapaz, pelo amor de Deus, vamos pegar esse aeroporto de Caruaru, já que tem esse investimento, e transformar esse aeroporto num aeroporto já ligado como modal da plataforma e cuidar da plataforma, porque não há experiência técnica do Comagsul de fazer reunir as condições para dizer como vai ser o projeto da plataforma. Mas o pessoal do Comagsul, seu presidente hoje, o presidente, todos os outros demais prefeitos e presidentes de lá, o prefeito Orlando, que é o ex-prefeito de Altinho, o prefeito Marivaldo, que é o atual, que foi presidente, o prefeito atual, presidente também do Comagsul, o prefeito Josué Mendes, todos eles estão muito envolvidos no aspecto de colocar essa coisa em prática. Mas o governo não ajuda. O governo poderia ajudar com as secretarias que tem, com a antiga ADDPE, a ADEP, que tem uma pessoa lá experiente nisso, que é a Ana Luísa, que poderia estar ajudando isso e transformando. Veja, a ideia, inclusive, do Comagsul é estabelecer uma conexão com o governo no aspecto de que o Comagsul estimule os prefeitos do seu consórcio e dos demais consórcios, no caso o CONIAP, que é ali perto, que pega mais quase 40 municípios, para chegar e dizer, olha, vamos estabelecer aqui, a gente criar áreas industriais para levar pequenas indústrias para aqueles municípios. E aí você tem uma transformação que eu não sei nem medir da minha imaginação o que é que pode ocorrer lá. Na realidade, com todo respeito,
falta responsabilidade nessa questão. Porque não é possível deixar de enxergar um projeto dessa natureza, da grandiosidade dele, da profundidade dele, da amplitude dele, e que, na realidade, a gente não vê. Olha, pelo amor de Deus, acorde, gente. Isso é para acordar, isso não é para brincadeira, não. Nós estamos falando de um Estado que é um Estado que sempre foi propulsor, sempre teve a referência do protagonismo. E hoje nós estamos aquém disso, adormecidos, sonolentos, com absolutamente. E, vou te falar, é uma estratégia burocrática sem nenhum sentido. A estratégia é de uma burocracia política que se leva muito mais a efeito de palanque partidário do que mesmo da discussão e da necessidade de se fazer de Pernambuco, utilizando esse projeto como sendo o alavancador da melhora da qualidade de vida do povo pernambucano. Agora, em relação, Laércio, à gestão, né, da Transnordestina aqui, seria que ficaria a cargo da infra, né, ou seria concedida, né? Levando-se segundo em passo, conta, né? Veja, Seria um segundo passo, A né? infra foi criada já no governo Lula aí, né, para ser a Infra SA, que é uma empresa de governo, uma empresa pública, que ela tem o caráter privado, né, aquelas tipo de empresa que mexe com isso, para cuidar, porque é uma coisa grandiosa. Não você não pode falar, não, rapaz, tem que conhecer, você não pode, tem que ter especialista, tem que ter gente que tenha a expertise de cada coisa dessa. Então a Infra conseguiu, me parece, eu não conheço as pessoas, mas pelas informações são pessoas que conhecem do riscado e eles estão montando esse trabalho. Mas olha, a Infra é uma empresa de governo. Se não houver pressão, não sai. Se o governo. Sabe quanto é ontem? O senhor que está me ouvindo em casa agora, eu não sei onde o senhor está me ouvindo, pelo amor de Deus, mas veja, eu ontem fui para um seminário, a Sudene foi quem programou esse seminário, que é Conexões Pernambuco. Parabéns à Superintendência da Sudene, parabéns aí à Folha de Jornal, Folha de Pernambuco, e que não parem com isso, pelo amor de Deus. Parabéns, acho que é Patrícia Raposo, que é a senhora lá que cuidou disso. Mas é necessário continuar com isso, porque não foi resolvido. E me parece que ontem foi o último seminário de conexão. Não pode ser o último, cara. Isso não pode ser, isso tem que ter uma coisa que avance, que vocês consigam, pela Sudene, a Sudene patrocine isso, para reunir aí mais coisas, chamar mais gente. Já a FIEP que já demonstrou, acorda a FIEP de novo, mas não dá para ficar parado. Pernambuco, quanto mais ficar parado, mais tempo vai se ter de conclusão disso e os problemas são maiores. Então, ao meu ver, hoje em dia, eu quero dizer para o senhor, sabe quanto tem no orçamento de 2026 para a Transnordestina? Isso foi dito ontem pelo o doutor André, que esqueci o segundo nome dele. A gente vai ficando velho, vai esquecendo das coisas. Mas, na realidade, ele disse que tinha o número, eu me lembro bem, pelo amor de Deus, 60 milhões de reais. Ano que vem. 60 milhões de reais. Ele vai sair de custódia para Arco Verde agora com esses 400 e tantos milhões. Isso não chega em Pesqueira. Então, na realidade, gente, acordem. Aí você tem uma comissão da Transnordestina na Assembleia Legislativa do Estado. Tem uma comissão que cuida da parte de negócios municipais na Assembleia Legislativa do Estado. Tem um coordenador, deputado coordenador da bancada federal. Tem os senadores, 3 senadores, a senadora e mais 2 senadores. Por favor, gente, acordem isso aí. Entendam isso, que não é possível se deixar Pernambuco ser levado à toa. Estão levando Pernambuco à toa com essa questão da Transnordestina. Pelo menos ajudem o Comagsul, porque se não quiserem enfrentar politicamente, institucionalmente a coisa, o Comagsul está tentando fazer isso. Então ajudem o Comagsul, façam alguma coisa para pressionar o presidente da República, e se não houver mobilização, como faz lá no Ceará,
que o governador reuniu da bancada federal, os senadores de lá, reuniu a classe empresarial e começou a trabalhar nisso aí, foi buscar recursos. Ele foi, veja que ele era hoje continua sendo o governo do PT, e em 2022 eles conseguiram, com o governo de Bolsonaro, que tirasse, que eles conseguiram não, porque a TLSA, que é a concessionária, Sim. queria, aí o governo Bolsonaro, para atender essa TLSA, mas o governo aproveitou o momento para o governo do Ceará e aproveitou muito bem. Aqui a gente não está aproveitando nada. Laércio, a gente perguntou até sobre essa questão da infra, se ela seria, por exemplo, a gestora desse trecho, né? Porque desde que ela reassumiu, né, o Trecho Pernambuco ficou um tempo sem nenhuma gestão, depois que foi amputado esse ramal entre Salgueiro e Suape, né? Até que o governo federal decidiu entregar essa gestão para a infra, mas sempre houve uma sinalização de que haveria uma concessão mais na frente, né? E eu faço essa pergunta assim porque foi uma concessão, né, que foi feita há 20 anos atrás, que chegou nesse ponto que a gente está hoje, né? Uma obra que foi muito atrasada, com um custo muito mais alto, que Pernambuco ficou fora, né? E atrelado até isso, assim, como é que seria a conexão desse ramal daqui, de Pernambuco, né, de Suape até Salgueiro, com esse ramal cearense, né, com o restante do projeto da Transnordestina, depois de toda essa novela? O senhor e a senhora que está me ouvindo aí, veja o embaraço que Rafael está criando dentro do processo. Porque, veja, a infra é precisamente isso que ele disse. A infra foi feita, não foi para fazer a gestão. Ela foi feita para coordenar a elaboração, a adequação do novo projeto e a implantação da rede ferroviária ligando Salgueiro a Suape. Mas a operação, ela não vai fazer. Você disse bem. Ela vai ter que ter uma concessionária. Ora, o Ceará já tem, que é a TLSA, mas nós não temos. Então, quem é que vai ser o concessionário de um único trecho, presta atenção, que vai ligar de Salgueiro a Suape somente? Quando o trem passar em Salgueiro, ele está aonde? Quem é a rede? TLSA. E a TLSA vai permitir que essa outra concessionária vai passar lá de graça? Como é que vai ser isso? Como é que isso vai ser tratado? De que forma vai ser feito? Quer dizer, se isso não tiver uma dedicação de governo do Estado, aonde se tenha um gabinete específico, com secretários, com entidades do governo, atuando de forma a pensar, não é como foi dito aí, não, a cada 30 dias, não. É todo dia, todo momento, se trabalhando e pesquisando e estudando estratégias de como isso chega, porque eu já disse, e vou repetir, a moeda do Ceará é tempo. E Pernambuco está indo na conversa. Está indo na conversa pela imobilidade de responsabilidade, para atuar isso com clareza, para resolver isso, para, inclusive, introduzir com esse pessoal da infra, como eu já disse, me parece pessoas com experiência nessa questão, mas não de operação. Quem tem que fazer todo esse trabalho é isso. É outra coisa, veja, as plataformas. Para que você faça com que as plataformas aconteçam, no caso do Comag Sul, por exemplo, ele não tem expertise para trazer motivação de investidores para lá. Quem tem que fazer isso? É o governo do Estado, rapaz. Através da Agência de Desenvolvimento, rapaz. Para estar entrosando, olha, o Comag Sul já foi uma dádiva, já é uma dádiva. No aspecto de que você pode dizer, eu estou contando com um consórcio que tem 23 municípios, numa área territorial, que vai influenciar os outros consórcios de lá da região, para poder se instale nessas regiões o máximo que se puder de novas indústrias. Até porque nós vamos ter aí a reforma tributária, que está atuando. E em 32, ninguém pode dar mais incentivo. Se nós não corrermos a tempo, veja como as coisas... O tempo hoje é importantíssimo dentro dessa discussão. Se nós não cuidarmos disso, de forma que venha se estabelecer um grupo de trabalho, um gabinete para tratar disso.
senão não vai adiantar, porque por mais esforço que o Comaxu venha a fazer, ele não vai conseguir os objetivos dele se não houver a clara evidência da responsabilização e da atuação do governo do Estado. Você falou na questão dos outros estados, né? O que que você acha que vai acontecer? Porque Suape seria também esse elo dos outros estados, né, com a ferrovia, né? Você acredita que todos eles agora passarão para Pecém também? Escute só o seguinte. Hum, Cláudia, você é uma empresária. hum. Aí você tem um porto que está cada vez mais se modernizando. Agora mesmo está sendo instalado lá um dos maiores data centers do Brasil, tá? Não sei quantos milhões de dólares instalando lá. Aí você tem um porto que se moderniza, se atualiza, se capacita, se qualifica e ainda mais se articula com conexões outras internacionais para cada vez mais, ou você vai colocar num porto que não, não tem condição de conexão. Laércio, por parte da classe empresarial, o que é que poderia ser feito para contribuir para que esse projeto saísse? Era ter continuado o que a FIEP iniciou a fazer e a pronunciar-se através de seu presidente. Mas a FIEP calou-se. Ela iniciou e calou. Quer dizer, é preciso acordar de novo a FIEP. É preciso acordar a Associação Comercial. É preciso acordar todos aqueles envolvidos com o desenvolvimento do Estado. Isso não é uma coisa que vai... Olha, o camarada que planta uma árvore pensando em usar a sua sombra é um retrógrado, é um atrasado. A gente, quando planta uma árvore, deve ser para que os outros tenham a sombra dessa árvore. Então, na realidade, Pernambuco hoje está tendo a oportunidade de ter uma árvore imensa, com a sombra extraordinária, para ajudar esse desenvolvimento. E nem sequer querem plantar essa árvore. É uma tristeza. Por parte do governo federal, quem merecia ser apertado para isso acelerar, Laércio? Olha, na política, do jeito que está aí, com certeza todos os deputados, todos os senadores, principalmente, porque, lamentavelmente, o Brasil hoje vive sobre essa questão das emendas parlamentares, que eu considero isso um câncer da democracia e do processo federativo republicano. Mas é o que está aí. Esse Congresso que está aí é isso. Então, é reunir o Congresso, reunir os deputados, para que haja... A bancada, você diz. A bancada do Estado. Do Estado. Deputados federais do Estado, os 25 deputados, e os deputados estaduais também, porque tem dinheiro do governo. Você vê, agora mesmo, recentemente, a governadora anunciou investimento, nada contra, de fazer até, se não me falha a memória, Serra Talhada, a duplicação da BR. Ótimo. Mas, puxa, por que não tem dinheiro para se ajudar nessas implantações dessas plataformas, desses terminais de carga que são necessários? Porque isso pronto, força a barra, porque, entendeu? É como se você estivesse construindo uma coisa e que tem outras coisas, outras construções dentro disso aí, você começa a jogar que dá um impulso. Rapaz, não, foi o caso do Ceará agora, com Quixeramobim. O que é que fez o governador? Olha, primeiro ele foi lá procurar o prefeito disse, não, eu dou o terreno. Aí o outro disse, não, vamos arrumar emenda. Aí botaram não sei quantos milhões de emenda lá. Eu só sei que a obra já está começando e ainda não foi liberado R$1 bilhão. Quer dizer, foi solicitado, foi tudo lá, está tudo escrito, mas a obra está começando. Por quê? Porque o prefeito já deu terreno, porque alguns deputados já disponibilizaram emendas, já tem dinheiro das emendas para esse negócio, e tem garantido, entre aspas, né, que está colocado, R$1 bilhão para Quixeramobim. Já vai virando real. Porque você vai provocando, rapaz. Escute, você tem que preparar o chute para fazer o gol, rapaz. Não pode ser uma coisa de repente. Você não joga sozinho, você joga no futebol, joga com mais 10. Então você da política, você não joga só. Um negócio desse tamanho não é obra de governo. Isso é obra de Estado. É obra de região. Porque você veja a estupidez que está acontecendo. Todo o projeto é para enaltecer e fortalecer o Nordeste através de 2 grandes portos. Porto de Suape, até então o maior deles,
e o Porto de Pecém. Se crescer só Pecém e Suape, o Nordeste não ganha com isso, rapaz. Aí você tem o consórcio dos governadores. Isso tem que ser levado em pauta para discutir isso. Isso tem que ser um elemento que está acima da questão pessoal. Isso não pode ser levado para você discutir isso. Não, eu quero andar, eu estou no palanque. Tem que descer do palanque, rapaz. Essa coisa não tem divisão geográfica. Por sinal, esse negócio de divisão geográfica é a maior besteira que tem no mundo hoje. Porque o problema hoje é o planeta. Nós temos que cuidar do planeta como um todo. E então é preciso que a gente, pelo menos, cuide da Transnordestina, entendendo para melhorar o Nordeste, para dar condições para que o Nordeste escape dessa situação que vive, que é deplorável. Para melhorar a sua situação econômica, social, educacional, moradia, saneamento básico, melhor aumento de poder de compra, a economia saltitante, e não ficar isso que está aí, rapaz. Eu acho sim. Não sou um iludido, não, com isso. Isso é uma coisa que pode ser feita. Eu não estou aqui botando sonho na cabeça de ninguém, não. São coisas que podem ser feitas, mas precisa de responsabilidade, de entendimento disso, de se buscar estratégia. Nada se faz sem estratégia. Nada. Se você for fazer uma coisa sem estratégia, fica uma coisa... Pega uma casa para construir sem projetos de nada. Essa casa não tem segurança, rapaz. Você tem que ter isso. E hoje em dia, é conexão. Você tem que se conectar com quem te interessa. Está aqui, Cláudia, pergunta, como é que vai ficar Cabedelo? Como é que vai ficar o Porto de Alagoas? Olha, você tem que conversar com esse pessoal, porque esse pessoal fortalecerá politicamente a argumentação de fortalecer Suape. Mas não fazem isso. Eu não vejo isso. Eu vejo falar no aprofundamento da calha de Suape, palmas para isso. Vou botar mais investimento em Suape, palmas para isso. Mas vem cá, rapaz, você tem lá adiante, não tão longe, aí pertinho. É 30. Daqui para 30 já está Pecém com 4 anos de operação com a Transnordestina disparada. E a gente ainda capenga. E mais o seguinte... O dinheiro de Suape é um dinheiro, da sua grande parte, de investimento público. Ora, se Suape der cada vez mais certo, mostra-se que o investimento deu resultado. Né? Sim. Deu resultado. Tem que se buscar esse tipo de investimento para fazer com que o porto realmente tenha a dimensão que ele merece ter, pela sua posição geográfica, pelas condições dele, pela condição técnica do porto, pela capacidade que ele tem de empreender tantas indústrias. E se você transporta isso para, no caso de Pernambuco, Suape, a plataforma multimodal e o terminal de carga de Salgueiro com a plataforma, com Porto Seco, com mais essa sugestão do próprio Ceará, lá de Trindade, você vai dar um impulso para o Estado, interliga o Estado completamente das suas... e cria novas oportunidades para novos setores econômicos investirem por aqui. Quer dizer, nós estamos precisando disso. Quando eu cheguei aqui, Cláudia, você disse, Pernambuco, o sertão está seco. Aí, veja, existe a possibilidade, já estudos, de se plantar agave no sertão, para poder, com a agave, ela tem uma capacidade produtiva, de produtividade maior do que a cana-de-açúcar na produção de etanol. Então, isso já foi provado. A Shell americana é que está investindo nisso na Bahia. Ora, por que a gente não pode trazer isso para Pernambuco, né? Nós temos cientistas que estudam isso, né? Então, na realidade, pernambucano, né? Temos professores da universidade que podem ajudar nisso, e introduzir a academia nesse processo para que eles traduzam claramente essa importância geral. Aqui os economistas de Pernambuco, grandes economistas, pensadores, pessoas que estudam. Eu sou um zero da economia, mas, por favor, gente, tem muita coisa para a gente fazer e pode ser feito. Precisa saber trabalhar a estratégia e trabalhar. E dedicar-se a isso. Não é fazer uma performance de um personagem que Pernambuco não pode ter para simplesmente passar o tempo e o tempo
fazer manteiga em venta de gato, como diz o camarada. Mas tem que ser uma coisa mais produtiva, mais concreta. Não cabe mais, na história de Pernambuco e do Brasil, e no mundo inteiro, não cabe mais tipo de politicagem que já disse não leva a nada. Nós temos que trazer a política que o povo acredite, que faça com que as coisas venham a acontecer de fato, porque as pessoas não aguentam mais ficar ouvindo, esperando 10, 12, 13, 20 anos para uma coisa que poderia ser feita, muitas vezes até por menos da metade do tempo. Certo. Laércio, olha, com essas análises do economista e do ex-prefeito de Bonito, Laércio Queiroz, sobre a importância da Transnordestina e a necessidade da sociedade pernambucana exigir a conclusão, né, do trecho Salgueiro-Suape, nós terminamos essa edição do Pernambucast. Laércio, muito obrigada, né? Você trouxe assim questões muito importantes, né, que a gente precisa mesmo é, pensar nisso e, mais do que isso, agir, né? Muito obrigada. Muito bem. Ontem eu estava nesse Conexão da Sudene, né, que foi feito lá, e eu vi uma coisa que me deixou esquecer um pouco a frustração do encontro. Foram um grupo de mulheres da comunidade lá do Cabo, querendo informações para saber de que forma que ela poderia contribuir se ela tivesse informações sobre a Transnordestina. Eu vou aproveitar esse ensejo para enaltecer essa presença dessas mulheres, é bom sempre enfatizar essa coisa, mulheres que estão aí preocupadas com a família, com os filhos, com os irmãos, com os parentes, muitas vezes com o pai, com a mãe, que já aposentados, mas que melhore a situação econômica e enxergando já que a Transnordestina pode ser essa ponte para que elas mudem de vida. Então, você que é de comunidade, você não está fora desse processo, não. Você, a senhora, o senhor, que é da comunidade, da sua comunidade, seja onde seja, aqui de Recife ou do interior do estado, vocês podem também pressionar, procurar saber o que é a Transnordestina, o que é que ela vai fazer na sua vida, na vida da sua cidade, para a sua comunidade. Veja isso aí, entre nessa luta, que essa luta não é de um só, é de todos nós de Pernambuco. A vocês aqui da Algo Mais, obrigado pela confiança, pelo espaço e, quem posso até dizer, pela coragem de divulgar o que a gente está colocando aqui. Obrigado, Laércio. Alerta super importante. Esperamos que você tenha gostado desse episódio do Pernambucast. Se você quiser participar, inclusive mandando alguma pergunta, pode enviar para claudia@algomais.com ou também fazer algum contato com a gente pelas nossas redes sociais. Obrigado, Laércio. Abraço, Cláudia. Obrigada, Laércio. Tchau e até o próximo episódio do Pernambucast.